Mas hoje, se calhar, não dá 100%, mas também entendo. Exatamente. Entendo perfeitamente. Hoje vamos falar sobre um tema um bocado complicado de se dizer, mas não difícil de se... É metaplasia escamosa do colo uterino. Exatamente, pode ver aqui na tela, né? Metaplasia escamosa do colo uterino. Doutor, por favor, desmistifique. Podemos encostar ali? Sim, Eu vou sim, preferir podemos, falar por favor, aqui. por favor. Exatamente. Portanto, aqui falamos um bocadinho sobre o que é e aí Exatamente. damos a solução. Exatamente. Isto de concreto não é um problema. Não? Não é uma doença. Conta, doutor. Isso tem que acontecer. A importância de falarmos aqui isto é de caráter informativo, educativo. Ok. Para tirar assim o medo no pessoal. Porque as meninas e as senhoras, quando vão buscar o exame de Papa Nicolau, eles às vezes abrem, ou muitas vezes não abrem. Por qualquer motivo, o profissional não explica devidamente. E vem assim, metaplasia escamosa do colo do útero, e ficam já em pânico. E a gente vê isso, eu vejo isso no consultório. Doutor, mas esses escamosos, será que tu até câncer? É um problema, é uma doença? Então foi por esse motivo que eu coloquei aqui, e muito especial para os meus doentes. Ontem estava muito cheio na palestra, e uma das questões que colocaram foi esta, e pediram para falar isso aqui na Zimbo. Exatamente. O colo do útero está sob pressão, uma pressão permanente e intensiva, por causa das alterações do pH, do corrimento, da vida sexual. A vida sexual é uma mecânica muito tensa sobre o colo uterino e também devido à cervicite. Certo. Exatamente, que é muito comum nas mulheres em idade fértil, na puberdade, no período menstrual ou na gravidez. Então, esse tecido tem que regenerar permanentemente. Regenerar é trocar a pele. Ok. Tem que, exatamente, o tecido... Escamar, no caso, exatamente. E crescer uma outra pele. Outra pele. Exatamente. Tem uma alteração que acontece, pode ser por diferenciação, a regeneração. O que de facto é que o que acontece é o seguinte: nós temos aqui um colo que tem um tecido escamoso, a ideia de escama, que tem que se juntar a um tecido glandular na face interior do colo do útero. Então, essa junção que surge, que acontece, né? Que existe lá dentro do colo do útero, ela tem que estar sempre a regenerar-se, porque se não houver regeneração, vai ter ferida. A regeneração é que faz com que o colo do útero não tenha ferida permanentemente. Porque às vezes há que tem ferida, tem lá os exames de lesões uterinas, assim, tem. Mas tem que haver uma regeneração permanente. Mas atenção, se vem metaplasia escamosa do colo uterino, não liga muito isso, isso tem que acontecer. Okay. Mas se vem esta informação, mais candidiase, tá vendo? Mais a presença do vírus, o vírus HPV, assim, que é um dos vírus causador do câncer do colo uterino. Não é a principal causa do cancro ou do câncer, mas é um dos causadores, exatamente. Pode ser a cervicite, pode ser outras bactérias que acontecem. Aí tem que se prestar muita atenção, porque tem que se eliminar aquela infecção para descartar, exatamente, para descartar a probabilidade disso estar associado a uma doença crônica. Exatamente. Muito bem. Então, doutor, para fazermos isso, né? Exatamente. Para mantermos Exatamente. A metaplasia escamosa do colo uterino. Exatamente. O que é que nós devemos fazer? Não, isto é natural. Isso tem que acontecer. Isso, se não tiver... Ou seja, o não acontecer é que é um problema. É que é o problema. Agora, acontecer com a normalidade. O excesso de estrogênio, por exemplo, pode haver uma anormalidade. Se haver um atraso, uma anormalidade, uma desorientação celular neste mecanismo de regeneração e diferenciação, aí pode surgir uma lesão. Um atraso pode firmar definitivamente uma ferida, uma lesão. Uma desorientação celular pode firmar definitivamente um cancro na região do colo do útero. Ou uma outra doença inespecífica. Pode ser até, por exemplo, uma congestão uterina. É por ali. Então nós precisamos garantir isso. E isto, para estar bem garantido,
a mulher tem que ter saúde, tem que ter boa saúde. Como é que faz isso, doutor? Boa saúde vem por vários fatores, né? Descanso, trabalho, repouso, boa alimentação. E uma das coisas que possa tomar para... Sim, essas coisas que estão ali, esses produtos que eu levei aqui... Posso lá ver então, doutor? Sim, vamos ver aqui. Vamos ver. Esses produtos aqui, tomando à vontade, sim, assim, de manhã, um copito quente, uma chávena quente, tomando à vontade. Duche amarelo, a unha de gato, um pão torrado, uma bolacha, um pastéis com sementes de girassol. Os estudos já mostram que ajuda bastante o mecanismo do equilíbrio da metaplasia escamosa do colo uterino. Isso ajuda bastante. Boa. Isso ajuda, até porque nos casos de ferimento, onde a regeneração é demorada, é lenta e tardia, esses elementos podem ajudar a acabar ou a eliminar o início de um ferimento. Os desequilíbrios que acontecem na cavidade uterina devido ao excesso ou defeito ou a desproporcionalidade do estrogênio podem ser amenizadas com o feminil nas refeições, depois do pequeno almoço ou depois do almoço, ou com a aplicação, exatamente, dos cremes e até o uso dos chás de moringa, tanto creme como o uso dos chás de moringa. E esta água, doutor? Bom, a água de rosa? Sim, essa água de colônia de rosa é uma água muito boa porque ela higieniza e melhora a imunidade daquela região. E não só, essa água, quando se faz o uso com unha de gato, favorece a eliminação dos fungos de candidíase, que são os elementos principais na alteração desse mecanismo. Por isso é que elas precisam ter muita saúde. E muitas coisas que causam doença naquela região, por exemplo, a introdução de substâncias químicas, exatamente, os pensos sintéticos enriquecidos com substâncias químicas para dar cheiro, para dar o melhor perfume, a mola, por exemplo, os anticoncepcionais, todos esses criam e podem criar uma instabilidade naquela região e favorecendo essas alterações da metaplasia escamosa do colo uterino. É necessário que ela aconteça com algum e com muito equilíbrio para a mulher ter boa saúde, porque os riscos estão aí das lesões ou feridas, das infecções, do colo uterino, dos cancros ou câncer. Uma coisa, um é português, outro é brasileiro. Pois é, e essas soluções, exatamente. Claramente nós podemos ouvir sempre aqui no nosso programa, onde esclarecemos sobre todas as dúvidas e aquilo que precisamos de tomar para ajudar a melhorar. Não é? Com a Clínica Natura tudo fica mais fácil. Exatamente. E o Dr. Ricardo Ambembe pacientemente está aqui para nos dar essas explicações. Exatamente. E clarificações. Muito obrigada pela sua presença. É preciso chamar a atenção pessoal. Muito obrigado. Sim. Obrigada a ti também. Obrigada, Dr. Ricardo. Nós vamos agora para um curtíssimo intervalo e já voltamos. Volte connosco para falarmos sobre mulheres com síndrome de Salvadora.